Olá a todos, então retornamos para mais uma passagem da Bíblia, mais uma mensagem para a nossa vida, mais um pensamento enriquecedor, né? Que é o livro da sabedoria que nós estamos lendo, né? É a Bíblia, estamos lendo toda a Bíblia junto, estamos em Mateus e vamos para o capítulo 13 já. E hoje é uma passagem muito linda sobre o semeador, né? Semeador é Jesus Cristo, que semeia a semente. Todo dia ele semeia, né? E a semente cai no nosso coração, né? E depende como o coração tá, essa semente vai germinar ou não, ou vai morrer. Então aqui nós vamos lendo essa palavra e vamos refletindo juntas. Vamos lá. A parábola do semeador, capítulo 13 de Mateus, versículo 1. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ali uma grande multidão e por isso ele teve que entrar num barco. Assentou-se e o povo reunido na praia para poder ouvi-lo. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou logo. Porém, porque a terra não era profunda, morreu a semente. Porque quando o sol saiu, queimou as plantas que não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. A outra ainda caiu em terra boa. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então veja, Jesus falou aqui a parábola do semeador. Só que muitas pessoas ouviram, mas não entenderam nada, né? Por isso que ele falou, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque a gente tem que ouvir as passagens, essas parábolas de Jesus, não com os nossos ouvidos carnais, mas ouvir com o coração, com os ouvidos espirituais. O que quer dizer a semente, o que é a terra, e assim a gente vai interpretando isso. Por isso que ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E ele continuou assim. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino do céu, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. A quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão, eu lhes falo por parábolas. Então, essa parte aqui é às vezes mal interpretada, né? O que Jesus quis dizer com isso? O que tem, mais será dado. Então, é o que tem curiosidade, o que quer saber, o que pergunta para o Senhor, o que se pergunta a si mesmo. Quem é a semente? Quem é o coração? O que eu devo fazer? Quem vai atrás, né? Quem lê a palavra. Então, quem lê a palavra chega à sabedoria, chega a entender com a luz do Espírito Santo, né? Então, por isso que a quem tem a sabedoria, a quem tem esse interesse de ir atrás, mais lhe será dado. Quanto mais eu estudo, mais eu sei. E ao contrário, aquele que não tem nenhum interesse, até o que tem lhe será tirado. Porque ele não lê, ele não conhece, ele esquece de Deus, esquece da palavra, esquece de tudo. O pouco que ele tinha, o tempo vai tirar. Então, por isso a gente tem que continuar sempre aprendendo, refletindo, indo atrás, porque é uma promessa. Quanto mais você for atrás, quanto mais você tem de alguma coisa, mais lhe será dado.
Se você tem trabalho, mais trabalho chegará para você, porque você está fazendo uma coisa boa. Se você tem fé, mais fé lhe vai trazer a prática da tua fé. Quanto mais tu lê a palavra, mais sabedoria tu vai ter. Então isso quer dizer, quanto mais tu tem, mais lhe será dado. E se tu não tem nada de interesse, até o que tem lhe será tirado. Então realmente, precisa ter ouvidos espirituais para ouvir e entender o que Jesus quer nos falar, É muito linda essa palavra. Continuamos. Diz assim: porque vendo eles, não veem. Jesus falou para os discípulos. Porque eles vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem. E nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Quer dizer, viu? O povo não vai atrás. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-vos, e eu os curaria. Então vejam, se a gente ouvisse a palavra de Deus com o coração, Jesus nos dá sabedoria, Jesus nos dá a cura, nos dá o entendimento. Porque a Bíblia não é um livro que é simplesmente você lê ele, fecha, já li uma página, tá bom. Não, a Bíblia é diferente. A Bíblia é um livro que tu tem que refletir, porque você tem que ler com olhos espirituais, ouvir com olhos espirituais, para que a palavra caia no teu coração e que dê semente. Essa semente saia brotos e os brotos cresçam e dê fruto. É assim que deve ser lida essa palavra. Por isso que ela é demorada, a Bíblia deve ser refletida parágrafo por parágrafo. Continuando. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejariam ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Então agora Jesus, para os apóstolos que estavam junto dele e que queriam saber e que indagaram de Jesus o porquê e que tinham a curiosidade de chegar mais fundo no entendimento da palavra, Jesus explicou esta parábola. Ele falou assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então a palavra que é semeada à beira do caminho quer dizer, eu ouvi, eu não entendi e eu já esqueci. O maligno leva como se não fosse importante. Então isso ficou à beira do caminho, não entrou em mim. Agora, continuando. Quando ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que a palavra, que logo que a pessoa recebe, fica com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando chega as tribulações, as perseguições por causa da palavra, logo abandona. Então vejam, é o terreno pedregoso. A semente cai no nosso coração e a gente até fica alegre. Mas daí chegou a primeira preocupação, a primeira comprometimento que eu tenho que fazer pela palavra, a primeira dúvida e eu já caio fora, eu acho que não é verdade. Então esse é um terreno pedregoso, a semente não vai dar fruto nesse terreno. Continuando, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando infrutífera. Então veja, às vezes meu coração é espinhoso, A semente cai, eu
gosto da semente, eu fico alegre, ela cresce. Só que ela não consegue dar fruto, porque os espinhos, as preocupações do meu dia a dia, eu tenho coisas mais importantes, eu tenho outras prioridades, eu acho que Deus é em segundo lugar. Então a semente não dá fruto também. Mas, finalmente, o que foi semeado em terra boa, este é aquele que ouve a palavra e entende, e a dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então veja, aquele que tem o coração não de pedra, nem de espinho, mas o coração de carne, aquele que tem amor no coração, aquele que ouve com ouvidos espirituais, olhos espirituais, a palavra cai, ele entende. O Espírito Santo revela para ele o que quer dizer essas palavras. E ele consegue germinar e dar frutos. Porque não adianta só ouvir a palavra se a palavra não transformar. A palavra tem que transformar a pessoa. A pessoa, depois de ouvir, tem que fazer diferente, porque Deus quer diferente, porque nós somos filhos de Deus, amados de Deus, Deus é nosso Pai. A gente tem que entender todas essas coisas e se colocar a favor do reino de Deus, à mercê das suas coisas, dar prioridade às coisas de Deus. E assim nós podemos dar frutos. Mas Jesus, quantos frutos Ele quer? Ele falou que uns vão dar 100, uns 30, outros 60, não importa. Importa que tu dê frutos. Cada um na quantidade que pode dar. Mas o importante é dar. Que tu não passe a vida, né? Cada um de nós, não podemos passar a vida sem dar fruto. A gente precisa fazer o bem e dar frutos. Então, com isso, é linda essa passagem, né? Vamos ficar por aqui, que tem bastante coisa para refletir hoje, para pensar como que está a minha vida, qual é o tipo de coração que eu tenho. Será que a palavra que eu estou ouvindo está caindo e está me modificando? Ou ela só está passando e amanhã eu não me lembro mais dela? Então, para nós pensar, para nós refletir, o que eu estou fazendo com a palavra que cai no meu coração? Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha sobre nós e pedir que Ele esvazie-nos de nós mesmos, das coisas do mundo e nos preencha das coisas de Deus. Vem, Espírito Santo, esvazia-me de mim e encha-me de Ti. Vem, Espírito Santo, esvazia-me de mim e encha-me de Ti. Traz o Teu entendimento, traz a Tua sabedoria, a Tua paz. E assim serei feliz. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima reflexão.